Meu nome é Fabrício Canuto, eu sou arquiteto, sou coordenador do grupo BIM, que a gente está formando no CAL. Quero convidar os senhores, sei que tem gente aqui que já está no grupo, serem convidados para poder participar desse grupo de discussão. Tá? Nós vamos ter palestras eventuais aqui para discutir o tema, e está sendo formado um grupo, nós abrimos inclusive no WhatsApp um grupo de discussão, e pretendemos abrir um grupo de estudo aqui no CAL, onde teremos reuniões eventuais para a gente vir discutir o tema aqui. Então, aqueles que tiverem interesse, assinando na lista de presença, podem colocar uma observação de que tem interesse de participação no grupo, que a gente faz esse convite formal daí. Nós teremos, então, hoje a segunda palestra desse movimento BIM, né? Nós tivemos uma no ano passado, e essa do Juliano e do Luiz, dando a continuidade desse estudo. Boa noite, boa palestra. Bom, a nossa formação, a gente se formou, eu me formei na Universidade Federal do Paraná, o Juliano se formou na PUC, já temos alguns anos de experiência. Uma particularidade nossa, a gente já trabalhou com a parte de revendas, de treinamento de Autodesk, não necessariamente Autodesk, mas a gente trabalhou um tanto com a parte de treinamento, desde estudos, desde AutoCADs antigos até primeiros movimentos aqui em BIM. A ideia da palestra, né, é discutir, como o próprio tema diz, né, o fluxo de trabalho que pode acontecer dentro do BIM. Né? Então, a gente trouxe exemplos de projetos nossos, né, não projetos em comum, mas projetos que a gente está trabalhando, para mostrar realmente e tentar, com essa ideia do grupo, formar a ideia de como se trabalha com o BIM. Essa é a nossa ideia. A gente não está aqui querendo vender nada, nem né, ensinar nada. A gente quer trocar ideia. Então, a gente está querendo mostrar como que o fluxo de trabalho acontece nos nossos projetos. Né? Essa é a nossa ideia. Boa noite a todos. Meu nome é Juliano. Tá, como o Luiz falou, somos arquitetos, né, com experiência em desenvolvimento de projetos e também na parte de implementação BIM, treinamentos, né, capacitação e software. Então, a gente vai falar um pouco do fluxo para projeto arquitetônico. A gente vai também falar um pouco da parte de compatibilização, que envolve outras disciplinas, estruturas e complementares. Só para ter uma ideia, quem que é na área de arquitetura aqui, por favor? Só levanta a mão para ter como que está o público, maioria. Engenharias em geral? Ok. Quem já está trabalhando com BIM? Ok. Joia. Mas todos já entendem o conceito? Sim, né? Então, a gente vai passar rapidamente por alguns conceitos. Tá, então, nossa agenda. Vou falar rapidamente dos conceitos. A gente vai focar daí no fluxo de trabalho, alguns exemplos práticos, desenvolvimento de projeto, com foco na arquitetura. E no final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Para dúvidas. Então, o BIM, né, o Build Information Modeling, né, a modelagem da informação da construção. Tá? Então, o que é importante? Não é software, né, é um processo colaborativo, né, com foco, né, redução de problemas, compatibilização, né, redução de retrabalho. Né, pode ser também entre várias disciplinas ou internamente numa determinada disciplina. Eu vou falar depois dos níveis de maturidade do BIM, né? O que é importante? A gente pode trabalhar internamente no escritório de arquitetura e engenharia, que é o nível 1, e depois o nível colaborativo. Então, por que do BIM, né? Desafio da construção, complexidade dos projetos, coordenação de novas disciplinas de tecnologia. Os edifícios têm mais complexidade, né? Lógica, internet, tem várias disciplinas a mais. O volume de informações e comunicação, o BIM trabalha muito com informação,
né, um dos conceitos, das premissas do BIM é a informação. Prazo menor, questão de sustentabilidade, que é importante, redução de custo e desperdício, que todo mundo procura, né, na construção também. Redução no impacto do meio ambiente, né, tem a ver com sustentabilidade. Tendências globais, né, então o BIM tem a adoção global, né, Reino Unido, Estados Unidos, região nórdica, né, Noruega, bem forte também, na Ásia, Europa, Austrália. Né. Então, aqui, ó, Reino Unido já desde 2016 já tem requisito em BIM. Singapura, né. O Brasil também, ano passado, já saiu uma medida para projeto público em BIM também, tem várias iniciativas nacionais de adoção. Então, alguns benefícios, né, então, redução de erro e retrabalho, colaboração, que é importante, redução de custo, pincelando a básica aqui. Então, uma questão importante, né, que a gente trabalha com projeto, né, então aqui, ó, a origem dos principais problemas, né, muito vem ainda da concepção do projeto, então, resolvendo essa questão ajuda bastante na assertividade da obra, né, então, concepção e projeto, maior percentual aí da construção. Aqui uma questão importante, né, uma das premissas do BIM, antecipar, né, o que acontece muito nos processos tradicionais, tá? A gente está finalizando o projeto executivo, começando a construção, e aqui está sendo feitas discussões de complementares, compatibilização, né? O que acontece aqui, essa linha verde, né? Então, habilidade de impactar. Então, aqui é mais fácil de alterar, né, e mais barato. Conforme vai passando as fases de projeto e na construção, vai ficando mais caro, né, as alterações, porque já vai estar em obra, até inviável, né, daí já entra em demolição, operação, manutenção, e, né, mais difícil de mudar, você vai tendo menos soluções, né, a ideia do BIM é antecipar as análises, os modelos vão ajudar isso, né, então antecipando essas análises, você vai ter mais assertividade, onde é mais barato mudar e onde é mais fácil mudar, né, uma das premissas aí da adoção do BIM. Um gráfico aqui, né, também relacionado ao aprendizado e custos, né, é normal uma perda de produtividade no começo, uma nova tecnologia, né, que isso vai ser recuperado depois com o tempo. Independente da disciplina, né, isso é comum acontecer. O processo, o software em si, né, tem uma série de processos e aprendizados que vão ser inseridos, né, a equipe, a empresa vai ter que se adaptar ao mercado, né, está se adaptando também, para depois ter a produtividade, esse ganho lá na frente. Então, como eu falei, aqui os níveis de maturidade. Então, aqui o pré-BIM, ou seria o level 0, né, nível 0. O método tradicional, né, tudo em 2D, normalmente não tem interoperabilidade entre as disciplinas, e o fluxo de trabalho é baseado em documentação. Tá? BIM no nível 1, já entra com a modelagem baseada em objetos, né, com o modelo 3D. Outra questão importante, nem todo 3D é BIM, ok? Se eu tiver um modelo sem informação, não é BIM, só tenho apenas um modelo, tá? O BIM, eu preciso da informação. Aqui eu já vou ter uma melhoria, né, automação no detalhamento. A partir do modelo, vou gerar mais facilmente documentação, né? Gerar o quantitativo da disciplina em questão, e já melhor a questão da visualização, né? Por isso que eu quis frisar que só o modelo não é BIM, né? Porque eu posso trabalhar só com o modelo de visualização, né? Que já tem, isso já é trabalhado já há mais tempo. Ok? Mas uma coisa já linka com a outra, né? A gente vai falar de visualização também, o BIM ajuda nesse sentido. O nível 2 já entra na colaboração, né? A ideia de antecipar a fase de colaboração, quanto antes melhor. Então, colaboração baseada em modelo, tá? Também o compartilhamento das informações, o intercâmbio entre as disciplinas. Posso já entrar com o uso do 4D, que é o tempo, relacionado ao planejamento da obra, 5D, estimativas de custo, né? Detecção de conflitos na parte de compatibilização e outras análises, como energética, de engenharias estruturais, por exemplo, ok? E o nível 3 seria a prática já integrada, né, com o modelo multidimensional, seria NDs, né, com todos os usos, análises mais complexas, já envolvendo mais sustentabilidade, custo, processo Lean, comunicação sincronizada, né, normalmente através hoje da internet, para facilitar os processos.
Um conceito importante no BIM é o nível de desenvolvimento, né, em inglês Level of Development, LOD, né, que a gente pode trabalhar em duas questões, desculpe, importantes, né, o nível de detalhe, que é a geometria, mais o LOI, que é o nível de informação, tá? Que eu posso ter aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um LOD 300, eu tenho uma geometria simples, mas com bastante informação. Lá no LOD 100, eu tenho geometria complexa e não tenho tanta informação como no nível 300. Tá? Então, são classificações de modelagem, né? Aqui está um exemplo, uma cadeira, mas se aplica a todos os elementos da construção de todas as disciplinas, o nível de desenvolvimento, que vai combinar geometria, que é o detail, information, que é o I. Ok? Conceito importante aqui. Outra questão importante no trabalho colaborativo é o modelo federado. Tá? Então, cada disciplina vai desenvolver seu modelo, né? Arquiteturas, projetistas de estrutura, instalações, conforme a quantidade de disciplinas, e através do modelo federado, os clientes, o coordenador de projeto, ou se tiver uma empresa de compatibilização de projeto, né, vai ter vários fluxos, né? Vão estar analisando esses modelos em conjunto, né? Há várias formas de trabalhar com o modelo federado, tá? Eventualmente, o cliente também, né? Pode ter visualizações do modelo ou informações, né? Pode ser pertinente, em alguns casos, só ter acesso à informação, não necessariamente ao modelo, tá? Vamos entrar aqui em alguns fluxos, né? O fluxo geral do BIM. Então, vai começar lá no projeto. Hoje em dia tem a questão da programação, que eu posso trabalhar com design generativo em BIM, tá? Projeto conceitual, daí vou avançando nas fases de projeto, detalhamento, análise, quando for pertinente, documentação, tá? Tem a questão de manufatura, eu posso ter elementos pré-fabricados para construção, né? Construção, daí entraria o planejamento, 4D, 5D, a questão de custo, né? Já entra na operação e manutenção, logística, e a parte de operação e manutenção propriamente dita, né? Facilities, e eventualmente posso entrar na reforma, né? E vou dando esse giro aqui no ciclo de vida do empreendimento. Alguns usos, né? No caso aqui, projeto, a gente destacou aqui o que a gente vai falar, questão de implantação, algumas análises da parte, já desde a implantação do terreno, criação e concepção arquitetônica, que também dá para trabalhar com validação em códigos e normas, a parte de projeto, documentação para projeto legal executivo, visualização e compatibilização. A gente vai abordar mais esses primeiros tópicos aqui. Coloquei outros tópicos, né, de uso para projeto, que são as análises, né, energética, sustentabilidade, análises, engenharias em geral, como a estrutura, né, estimativas de custo. Usos na área de construção, planejamento do canteiro, projeto de sistemas construtivos, fabricação digital, controle e planejamento, e o planejamento das etapas de construção. Usos do BIM para operação e manutenção, programação de manutenção preventiva, análise dos sistemas do edifício, gestão do edifício, né, o facilities, gerenciamento dos espaços, plano de evacuação do edifício e o modelo final consolidado. Da engenharia também modelos de as-built. Dimensões do BIM, 3D, né, para visualização e compatibilização, 4D, planejamento, 5D, estimativas de custo, né, orçamento, 6D, operação e manutenção, 7D, sustentabilidade. A gente vai explorar essas fases dentro do projeto arquitetônico e alguns exemplos vamos mostrar para vocês, né? Estudos de viabilidade, estudo preliminar, um pouco de anteprojeto e projeto legal e projeto executivo. Agora o Luiz vai falar um pouco dessa parte de viabilidade, tá? A gente vai mostrar alguns exemplos práticos de projetos, ok? Obrigado. Eu acho que é só ir no abrir agora. Abrir o software. Bom, pessoal, a ideia então é a gente fazer um tanto quanto prático, né, mostrando dentro dos softwares o que a gente pode ter de resultado, né? Temos alguns arquivos abertos aqui. Opa, tem que...
paralisar, né? Beleza. Muito bem. Pessoal, esse aqui é um software chamado InfraWorks, tá? Ele é um software que serve para, basicamente, a gente fazer estudos preliminares. Imagine que você tenha uma área, tá? E você não tenha nenhuma informação naquela área. Você está fazendo um estudo, uma viabilidade. Então, é uma ferramenta que a gente tem, tá? E o objetivo dela essa área aqui é uma área que é uma área de trabalho, e aqui nós temos todos esses objetos gerados no software, tá? Eles são disponíveis para qualquer parte do mundo, do globo, tá? Tem tudo a respeito de até mesmo de topografia, ruas, né? Uma qualidade bem interessante, tá? Então, quem tem o software chamado InfraWorks, né, tem essa possibilidade. Imagine, então, que isso aqui eu obtive em questão de 5 minutos, tá? Eu fiz um recorte, né? Não vou mostrar aqui porque demora 5 minutos, a ideia não é mostrar como se faz. Então, a obtenção do resultado, né? Eu tenho uma topografia, tenho uma imagem aqui, então você tem uma imagem que é uma imagem não necessariamente do Google, mas é uma imagem do Bing, e temos a informação de 3D também, de terreno. Aqui nós temos a informação das ruas, tá? Inclusive, como a gente está falando de BIM, né, o nome da rua realmente chama Presidente Costa Silva, né? Esse é um terreno em Araucária, só para perto da refinaria, por acaso. E eu consigo, dessas informações aqui, eu consigo trabalhar, ter essas informações das ruas e do terreno para começar até mesmo fazer um estudo, né? Eu vou apresentar para vocês, na sequência, um outro software que a gente pega essas informações aqui e já começa a trabalhar efetivamente com o projeto, até mesmo com uma terraplanagem prévia, estudos de volumes, que é uma coisa hoje muito importante. Hoje você já não encontra mais terreninho tão bonitinho, né? Né? Quanto mais longe, né, os terrenos já são um pouco mais acidentados. Então, hoje uma terraplanagem pode inviabilizar um projeto, né? Então, geralmente os construtores colocam como movimento de terra uma das primícias mais importantes até do projeto. Chega a inviabilizar se você tiver muita movimentação, ou muito arrimo, muito corte, muito aterro, enfim. E aí você tem uma ferramenta aqui que a gente consegue ter essas informações, né? Aqui eu peguei uma cidade, foi aqui em Araucária, um projeto que eu até vou apresentar para vocês aqui, partiu dessa ideia aqui. Eu não vou abrir aqui, que demora um pouquinho, mas vocês podem ver aqui, eu peguei a região do Central Park. Lá ele vai buscar até os edifícios, as formas dos edifícios, você consegue ter um 3D, não vamos falar aqui um 3D, mas você tem um BIM com as informações de nome de rua, altura de edifício. Então, essa ferramenta, para o arquiteto que trabalha com uma implantação, ou até mesmo na área de urbanismo, é um aplicativo, um software, né, fundamental, né? Nós temos ferramentas dentro desse aplicativo aqui, até de drenagem, estudos de fluxo de veículo. É um software que vai abrir uma infinidade de opções, tá, dentro dessa parte, principalmente até mesmo de urbanismo, né? O macro dele ser urbanismo, mas eu estou utilizando aqui dentro dentro de um projeto urbano aqui de 5 condomínios, 4 condomínios, aí que eu vou apresentar agora na sequência. Luiz, complementando o que ele falou, o BIM também se aplica muito à área de infraestrutura, tá? Então, rodovias, parte de saneamento, o InfraWorks auxilia nisso, e o Civil 3D é um software específico para essa área, né, que ele vai falar um pouco também, né, complementando a questão do
do BIM para infraestrutura também, né? Não só edificações, que é o foco da palestra, né? Mas o BIM também se abrange a área de infra. É um fluxo, é um processo, né? Então, eu obtive essa informação aqui, através de comandos, eu fiz uma exportação para dentro do Civil 3D, ou até mesmo para dentro do AutoCAD, ou até mesmo para o Revit, quem trabalha, né? Então, eu posso ter essa informação aqui, né, disponível de forma gratuita, né? Você tem que ter a assinatura do software, mas de forma gratuita, você não precisa pagar um levantamento topográfico, você pode... justamente essa fase inicial de estudo. Aí vem uma outra colocação, a gente está pensando em BIM. O BIM, ele é um fluxo, né? Então, a qualquer momento, você pode alimentar o BIM com novas informações. Imaginem que eu parti dessa ideia aqui, né, partir desse modelo aqui, e eu começo a trabalhar, né? Num processo normal, você receberia, vamos fazer uma hipótese aqui, a gente poderia receber o levantamento topográfico na sequência, feito lá com uma estação total, ou com laser scanning, desde que a gente tenha essa informação. Imagine que a ideia, um pensamento rápido, seria, perdi tudo que eu fiz. Então, esse estudo preliminar que eu já iniciei aqui, eu voltaria a estaca zero, recebi agora as informações verdadeiras, ou as informações corretas, né? O fluxo de BIM, ele permite que você não volte que reiniciar um trabalho. Você vai dar sequência na complementação desse trabalho. Eu vou substituir o modelo aqui, que eu já vou apresentar para vocês, o terreno que eu obtive aqui, eu vou poder substituir esse terreno pelo terreno oficial, terreno legal lá, que foi levantado com laser ou com uma estação total, que o topógrafo levantou em campo mesmo. Enfim, você não perde as informações, é o fluxo, aquele círculo inicial. Vou fechar aqui. Se alguém tiver mais depois curiosidade de conhecer as ferramentas, né? A ideia não é apresentar o software, a gente não quer vender, mas eu posso aqui desenhar ruas, posso, enfim, só fazer rapidamente aqui eu escolho um estilo de rua aqui, ó, e vou fazendo aqui pronto, né? Eu sempre erro quando termino. Como é? 2N? Voltou. Olha lá. Enfim, acabei de criar uma rua, né, com cliques bastante simples. E esse projeto, essa rua que eu acabei de criar aqui, ela já tem essas informações também, dizer e tudo mais, né? Só não tem um nome ainda porque eu não... Né, mas eu posso batizar lá ela já com o nome. Lembrando sempre que o BIM não é 3D, né? O BIM é informação. Isso é uma coisa muito importante, a gente tem que ter em mente quando a gente está começando a trabalhar. É informação, né? A gente não pode parar com isso, né? Eu posso trabalhar aqui, ó, com, enfim, levantar grade, subir grade, ó, ele já vai trabalhando aqui. Então você consegue, com ferramentas simples, rápidas, né? Só mostrar aqui um hall de ferramentas que você tem aqui. Eu posso fazer edifícios, barreiras, enfim. Posso trabalhar a definição de áreas, né? Áreas de zoneamento, posso propor informações de indústria, residência, enfim. Posso fazer simulações. Temos a parte de... aí aqui tem a parte especificamente de estradas também, esse aqui é um software que se aplica a estradas. Nós temos aqui a parte de pontes também, ele vai fazer criação de alguns estilos, tudo isso pode ser personalizado, e como o Juliano comentou, a gente pode fazer já aqui estudos de drenagem, né? Áreas de contribuição, volumes, tudo isso em nível preliminar. Então, imagine, uma informação dessa, você passar para o teu cliente, olha, eu vou ter uma estimativa, não vamos falar em números reais, mas nós vamos ter uma estimativa de X informações aqui. Então, você consegue ter essa resposta de uma forma muito rápida, né? Imagine você esperar o levantamento topográfico, né, até você tabular tudo isso, e é um risco, de repente, você não pode perder tudo isso de tempo, né? Então, a ideia do InfraWorks é você ter
início aqui, e novamente, vou só comentar mais uma vez, esse trabalho aqui ele não é perdido, né? Você vai dar sequência. Eu posso depois também, do projeto já estar definido, eu posso fazer o caminho de volta para dentro dele. Eu posso trabalhar com informações de CAD, vamos supor aqui eu consigo trazer informações até de CAD para dentro dele, para daí sim trabalhar, enfim, todo o processo. A ideia não é mostrar o software, mas sim mostrar o que ele pode fazer, quais são as possibilidades e ferramentas, né? Então, vou encerrar esse aplicativo aqui. Uhum. Aqui. Isso. Vou mostrar um vídeo, foi feito com o InfraWorks, tá? Só para análise de implantação do terreno em relação à vegetação. Então, isso. Então, que nem o Luiz falou, a gente pega pelo navegador do software, né? A localização geográfica real, ele vai buscar os dados da região, tá? Aqui é perto do Barigui, né? Que é Cândido Hartmann, tá? Então, você pode fazer toda uma análise, claro, daí você vai complementando com elementos urbanos, né? Vegetação. Aqui um modelo do projeto arquitetônico, nesse caso feito em Revit, né? Que foi importado para o InfraWorks para essa análise. Então, a gente pode ir fazendo esse fluxo entre os softwares para uma análise aqui preliminar, ok? Então, uma ferramenta, o objetivo não é ser um software de apresentação real, dessas de publicidade, né? Mas é uma ferramenta de trabalho de arquiteto mesmo, para você apresentar por um incorporador. A ideia não é que isso aqui vá para não é um render público ou que vai para um site. O objetivo do InfraWorks não é renderização, né? É uma animação de análise, né? É uma ferramenta para você mostrar as possibilidades. Ele faz algumas simulações de trânsito, tem várias ferramentas que ele abre aí. Opa, a gente volta aqui. Desculpa o vai e vem entre telas. Muito bem. Então, aquele terreno inicial que eu mostrei ali na etapa anterior, né, eu tenho lá um terreno, né, um topográfico realizado, né, no qual eu tenho aqui algumas curvas de nível, toda a área detalhada aí com as APPs, alta tensão e tudo mais, atingimentos, seja lá o que for. Então, o projeto inicial trabalhou dessa forma, né? Eu recebi depois uma topografia, né? Aí, partindo nas etapas posteriores, aqui eu estou mostrando como a ideia é nossa fluxo, né? Não é entrar na discussão do que é um projeto ou não. Então, aqui a gente fez a subdivisão dos projetos, aqui acabaram gerando alguns projetos de condomínio, área institucional e tudo mais, né? Então, isso aqui é uma discussão que muita gente tem, fala assim, o AutoCAD, onde entra o AutoCAD nessa história? Né? Todo mundo fala assim, é Revit, é ArchiCAD, qualquer software que faça BIM. Todo mundo está, entre aspas, esquecendo um pouco, né? Eu não preciso mais saber de AutoCAD, então, ou de qualquer software que faça CAD, não vamos falar de AutoCAD, mas será que os softwares de CAD não vão mais existir? De forma alguma, né? Eu não posso deixar de existir uma ferramenta de CAD simples, tá? Porque começa ali, né? Muitos projetos, não sei, pessoal, eu gosto de fazer aquele croquis antes, desenhar, imprimir, rabiscar com lápis, escanear, jogar para dentro do Revit, ou seja lá qual for o software de BIM, começar a partir dali. Então, a gente pode fazer isso, deve fazer isso, né? Essa é a diferença do arquiteto ou do engenheiro que faz projetos, né? Então, aqui é um projeto normal de CAD, né? Só que a partir dele, vou fechando aqui para dar uma aliviada. A partir dele, eu comecei a fazer
estudos, tá? Por exemplo, estudos de movimentação de terra. Já tudo isso em estudo preliminar. Abriu. Selecionar os objetos. Imagine você apresentar para o teu cliente, aqui eu estou falando em nível de estudo preliminar, né, dentro daquele terreno que eu não tinha nenhum topográfico ainda, né, tanto faz aqui se é o topográfico original ou se foi aquele topográfico que eu obtive do InfraWorks, não importa. Imagine você ter essa ferramenta, já de início e dizer para o teu cliente, olha, nós vamos ter uma movimentação preliminar, tá, de X metros cúbicos de corte e X metros cúbicos de aterro, né? Isso em estudo preliminar, sem gastar muito tempo, essa é a ideia. Então, esse projeto é um exemplo, é uma área de 120 mil metros quadrados, não é uma área tão pequena, são 4 condomínios, no qual tem projeto de rua, tem doação de rua, prefeitura, enfim, todo projeto, processo normal de projetos. As áreas verdes são as áreas de aterro, né? E as áreas em marrom são as áreas representadas em corte, tá? Imagine você ter essa ferramenta, essa possibilidade, de uma forma bastante simples aqui, né? E a gente está falando de BIM, simples, entre aspas, né? Imagine você ter aqui essa discussão aqui, ó, em estudo preliminar, tá? Eu estou fazendo análise aqui, por exemplo, numa área, vamos pegar aqui sei lá, um lote, um volume 3 aqui, ó. Eu tenho 8.600, né, em corte e 5.500 em aterro. Imagine você ter essa informação, né, de início. E o mais importante, essa ferramenta permite você, por exemplo, esse é um pouco mais complexo, mas eu consegui fazer um equilíbrio entre corte e aterro, né, que é uma coisa importante. O que é caro numa terraplenagem? É a terra ou vindo ou indo do lugar, o transporte, né, tanto para retirada quanto para... Imagine você ter uma ferramenta e você ter essa solução apresentada com números reais aqui de projeto, já no estudo preliminar, né? Lógico que requer sempre um refino, mas isso vai definir a ideia que a gente falou, uma viabilidade. Às vezes, muitas vezes um projeto deve começar por aqui. Um processo normal, o arquiteto faz o projeto e vê o que aconteceu. Não sei se já tive situações de acontecer isso comigo, de chegar, eu já tive situações de, às vezes, de estar fazendo esse trabalho aqui em cima já de um projeto aprovado em prefeitura e dizer, poxa, inviabilizou, ou deu muito corte, ou deu muito aterro. Isso acontece, né? Mas quando você tem a ferramenta na mão, você consegue utilizar e fazer isso aí. É uma ferramenta aqui de engenharia. A ideia, esse software o pessoal da engenharia aí, que tem alguns engenheiros, né? Esse é um software nativo aqui, entre aspas, nativo para engenharia civil. Ele é um software de estradas. Ele nasceu como um software de estrada, tá? Mas, como arquiteto, a gente foi trabalhando, vai desenvolvendo, você consegue desenvolver todas as ferramentas possíveis nele aqui. Eu posso fazer um projeto de estrada aqui, de rodovia, essa é a ideia dele. Só que a gente pode aplicar em projetos de arquitetura, até mesmo de arquitetura de um lote simples, de um lote, sei lá, de 1.000 metros quadrados, 500 metros, não importa. Você consegue definir, encontrar os níveis de projeto entre corte e aterro num terreno de 500 metros quadrados, que é a nossa vida prática de arquiteto, né? Não é só projeto enorme aí, que quando você vai ver a apresentação, né, você fica, né? A vida real, sei lá, é isso aqui. Fechar isso aqui, vou mostrar um pouco mais. A ideia é a seguinte, eu tenho uma implantação simples aqui de uma das parcelas do lote que eu trabalhei. Então, nativa em CAD, está aqui em AutoCAD, simples, tem um bloquinho, tal. Só que dessa implantação de AutoCAD, eu
linko esse DWG, né? Esse DWG é linkado em outras disciplinas, né? Quais disciplinas? Exemplo. Então, vocês viram o estudo, agora estou indo para já falando em executivo, em tomada de decisão. Eu tenho aqui o modelo de terraplenagem, né? Nós temos aqui já o modelo, já não é mais aquele modelo simples, aquele inicial, aquele estudo, mas sim já um projeto pensando, né, já em execução. Outra informação, esse modelo aqui, o fluxo de BIM permite justamente isso. Eu passo esse arquivo aqui para um topógrafo, uma empresa que vai executar essa terraplenagem, desculpe. O topógrafo pega esse modelo aqui, tá? Ele alimenta a estação total dele e vai para campo. Então, em campo, ele vai fazer o rastreio dessas informações, vai colocar estacas lá dizendo corte tanto, aterro tanto. Essa tecnologia é pego direto do modelo, né? Então, a informação é diferente de um modelo 2D, né? Você tem um modelo de BIM, aqui é um fluxo de BIM, eu tenho a informação que eu passo para uma empresa que vai fazer a execução dessa terraplenagem, eu já acompanho em obras, nós temos diferença ali de 1 centímetro em Z, né, em função de terraplenagem executada, né? Sem falar, não estamos nem falando em XY tem que ser certo. A gente está falando de Z, que é uma informação também importante, né? Hoje, principalmente quando a gente fala em acessibilidade, norma de acessibilidade caixa econômica, ou acessibilidade a 90/50, né? Todos aqueles percentuais que devem ser obedecidos, tudo isso você já colocou aqui no projeto inicial, né? Ele já partiu daqui. Então, nessa implantação inicial aqui, ó, que eu já tenho as setas, as indicações já vou definir para onde que o meu projeto vai, se eu tenho que fazer um corte maior, se eu tenho que fazer um aterro maior, e você vai fazendo toda essa jogada de informação. E eu tenho, então, esse modelo, né, e eu vou ter o tradicional também, né, isso aqui é uma outra coisa importante, quando a gente fala em BIM, que é a parte de documentação, né. Então, eu vou ter vários perfis, isso é uma ferramenta, justamente a ideia aqui é mostrar o que a gente pode fazer, o que o arquiteto pode tirar dessas ferramentas para projeto. Essa foi eu e o Juliano, a gente sentou, qual é a ideia da nossa apresentação? É mostrar a ferramenta para o arquiteto definir, conseguir trabalhar com o projeto, em BIM. Né? Quais são essas ferramentas? Essa foi uma das primícias da nossa ideia aqui. Então, aqui, lógico que depois você vai fazer a conversão de corte a aterro, enfim, isso aqui é a parte de documentação, né? Então, aqui tudo automatizado, tá? Tudo isso aqui é automático, tá? Se eu mexer um platô, descer um platô lá 10 centímetros, esqueça, tá tudo certo. Você desceu 10 centímetros o platô, o cálculo de volume, você vai ter aqui, vamos lá, ó, o volume desse empreendimento aqui, eu tenho, olha lá, por exemplo, 1.700 de corte e 10.000 de aterro. Só nessa parcela. Ah, cadê os 9.000? Está no terreno do lado. Tá, fiquem tranquilos. Está em obra já. Então, essa é a ideia que você tem, né? A assertividade, e o teu cliente contrata a empresa de terraplenagem em cima desse volume. Né? Porque terraplenagem os caras, quantos caminhões saiu? O cara põe uma planilha lá, saiu 10. Às vezes não saiu 10, saiu 8. Né? Mas aqui você tem discussão, lógico, tem o empolamento, enfim. A ideia não é mostrar a terraplenagem, mas é discutir essas nossas ferramentas de tomada de decisão. Então, esse aqui é o nome do software, chama-se Civil 3D, né? Então a gente tem essas possibilidades aqui. Fazendo parte do fluxo BIM, de todas as informações ligadas e linkadas, né, eu tenho essa implantação aqui, que é meu CERN. Então, tudo começa no meu CAD. Tá? Então, eu tenho o meu bloco aqui. Se eu mover o bloco 1 metro para lá ou para cá, não importa. Ele vai redistribuir todos os meus projetos. Todos os projetos estão linkados. Exemplo, aqui mesmo. Opa, nesse aqui. Eu tenho aqui ó, a informação, ó, como background, tá? Eu tenho
o projeto, aquela implantação de DWG que todo mundo sabe fazer. Isso que é importante, não quer... tá aqui. Né? Se eu mudar alguma coisa, ela está linkada com aquele DWG, então ele vai linkar aqui e vai atualizar. Nada mais do que um XREF, tá? Dentro do Civil 3D existem outras ferramentas também, de links, de superfícies e tudo mais. Aí passa a ser outra história, né? Enfim, então eu tenho um modelo. Esse modelo aqui, né? Vou fechar a minha implantação também. Eu parti para uma outra disciplina hoje, que está bastante importante, que chama-se acessibilidade. Então, eu tenho níveis que estão linkados, tudo isso é CAD, pessoal. Tá? Eu tenho níveis linkados aqui, que fazem parte da minha terraplenagem. Então, você tem, todas as informações são cruzadas. Eu não preciso ficar aqui editando texto, em algumas situações até sim, em outras não. Né? Mas eu tenho aqui toda a parte de acessibilidade, né? Tudo mais, linkado sempre com a minha matriz. Eu mudei alguma coisa, ele vai mudar lá no arquitetônico. Até deixei aberto aqui. Vou fechar aqui para aliviando a memória dele. O arquitetônico tradicional, que a gente faz aqui, né? Todo mundo faz, planta, corte, usa os layouts aí, ou qualquer software de CAD faz isso. Então, aqui você tem as disciplinas, tá? De arquitetura, aquela implantação, ó, pode ver, quer ver? Ela é uma coisa diferente, ela está linkada aqui. Esse link, tá? Ele também acontece... Esse link, ele acontece aqui, ó, tá? Eu estou no Revit, estou com o meu modelo aberto aqui, tá? Então, eu tenho um link de terraplenagem, né? Nós temos um link de CAD, tudo bem, tudo isso é BIM, né? Nós temos um link, nem sempre é tudo automático, né? Mas a ideia é que tudo vá ficando mais automatizado. Então, aqui eu tenho uma ferramenta que eu já trabalhei na minha terraplenagem, já tenho níveis, já tenho meu bloquinho de arquitetura trabalhado, modelado, com espessura, bloco, espessura. Aqui, nesse caso aqui é uma alvenaria estrutural, eu tenho já os rebocos colocados, tal. Essa já é uma parte que o Juliano vai detalhar um pouco mais, aqui ainda, daqui a pouco no Revit, tá? Então, a ideia é mostrar esses fluxos. Então, eu tenho aqui como ferramentas, né? Todo mundo deve, quem já utiliza, né? Nós vamos ter os links, ó. Eu tenho um link que é o bloquinho em si. Se eu fizer qualquer alteração, ele vai repetir, acho que são 10 blocos, vai repetir, vai atualizar os 10 blocos, né? Não é um por um, ele é um bloco fora, quando você atualiza, né? Eu tenho aqui o link dos formatos de CAD, né? Por exemplo, eu tenho um link lá que é a implantação. A matriz é lá, a implantação. Mexeu nela, ela vai replicar em todos os projetos. Aqui são os níveis, é aquela ideia do trabalho, e uma conferência aqui junto com o Revit, né? Então, esse projeto aqui é um projeto em andamento, tá, pessoal? Ele não está concluído ainda. Bom, para finalizar a parte do Civil 3D, tá? Uma outra disciplina linkada aqui, ó. Esse link é a modelagem de terraplenagem, tá? Se eu mudar alguma coisa lá na minha terraplenagem, ele vai mudar aqui. Esse aqui, qual a disciplina? Essa disciplina de drenagem. Então, fechando o fluxo dos projetos, né? Então, a gente tem o link, se eu mudar alguma coisa na superfície, lá na terraplenagem, ele vai atualizar esse modelo aqui, mostrando, opa, mexeu no nível. O que aconteceu? Aí você, né, tem que tomar as tomadas de decisão. Então, aqui eu tenho ferramentas também automatizadas de perfil, né? Eu tenho aqui, PV14, se eu for lá e mudar o nome na planta lá do PV14, 14A, ele vai colocar PV14A. Você não precisa vir aqui e editar o texto, né? Tudo isso é BIM. Então, se eu clico aqui na caixinha, aqui não tem o próprio, se liga. Ele está me dizendo aqui, ó, que é um modelo, eu tenho informação desse poço, né? O mesmo acontece, se eu vier aqui ele é um pouquinho diferente, quem trabalha com Revit, não é aquela ideia das abas, lembrando que aqui a gente está
o Civil 3D ele funciona dentro do AutoCAD. Todas as ferramentas de AutoCAD estão aqui dentro dele, tá? Então, Trim, Fillet, Copy, né, tá? Todas as ferramentas existem aqui, tá? Não é... Você está dentro do AutoCAD. Eu vou selecionar aqui rapidamente. Selecionei a minha rede, tá? Então, aqui eu tenho a minha rede de drenagem já, toda calculada, dimensionada, né? O software permite também fazer as contribuições, ele faz a parte de projeto de drenagem, ele faz a parte de projeto de distribuição de água fria também, tá? Perdão, falei errado. A distribuição do esgoto, sim. Nativos do Civil, sim, sim. Toda... Uhum. Todos esses comandos que eu estou mostrando aqui são nativos do Civil 3D, eu não tenho nenhuma customização aqui nele. Eu instalo o software e utilizo, não tenho que instalar nada. Todas as ferramentas são nativas do Civil 3D. Só para mostrar, então, fechar a ideia do que é o BIM aqui no Civil 3D, que é a ferramenta né, nossa de arquitetura, né? Então, olha aqui, eu tenho um tubo 8, por exemplo, ele tem o diâmetro de 400, tá? Ele começa numa cota tal, eu posso editar essa cota aqui, ó. Eu venho aqui, edito, ele já vai atualizar o meu perfil, ele já vai atualizar o meu quantitativo e tudo mais. Isso é BIM, né? A ideia, então, é justamente mostrar essas informações, né? Aqui é uma brincadeira bacana, ó, acho interessante, ó. Se eu movimentar aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó? O que é imagine essa ferramenta para o arquiteto, isso aqui é fantástico, né? Ó, eu estou mexendo, ó, aonde eu estou passando, aqui entrou numa área plana, mas aqui é uma área inclinada, ó, certo? Eu tenho meu Z automático, tá? Isso o Revit faz, mas imagine, o AutoCAD não faz isso, né? Se eu mexer na superfície, ele atualiza um número sozinho. Isso é BIM, né? Essa é a ideia que a gente quer passar aqui para vocês, né? Aqui são objetos, todos ó, a caixinha mexe sozinho. Imagina isso aqui no AutoCAD, você não faz, né? Tem que fazer 1000 coisas para fazer, né? Então essa é a ideia, né? Você apresentar o link, né, o fluxo das informações, né? Então, só relembrando, eu tenho aqui o link da arquitetura que eu comecei, depois nós temos o link da terraplenagem que eu comecei, essa superfície eu obtive lá naquele início, no estudo preliminar, no qual não tinha nem o levantamento topográfico real, eu substituí o levantamento pelo levantamento oficial, real no caso, né? E aí você vai sempre trabalhando. Essa é a função. E aqui eu tenho depois todas que é a parte de documentação, depois o Juliano vai mostrar mais efetivamente, mas eu tenho a parte de pranchas, né? Eu tenho a parte tem aqui a parte de tabelas, até algumas coisas em Excel, o Civil mesmo tem também, eu prefiro apresentar assim em Excel, mas o Civil tem também tabelas de informação, aqui, enfim, convenções e etc. Né? Então, um projeto normal, que é um projeto nada demais, mas ele é feito em BIM. Então, qualquer alteração está sempre, o modelo é sempre vivo, está sempre se atualizando. Né? Essa é a ideia. Assim, aqui é o Arquitectone. Né? Fechou. Tá. Então, deixa eu encerrar aqui, deixa eu fechar aqui para dar uma aliviada. Ele exige bastante memória, tá? Ele é meio pesadão. Então, esse modelo, como eu falei, existe os links, está linkado numa base de DWG, está linkado numa base de terraplenagem e assim sucessivamente. Esse aqui, ó, eu quero que vocês observem uma... Deixa ele atualizar aqui. Esse é um modelo de Revit normal, tá? Nada demais, ele está atualizando aqui. Só maximizar aqui, né?
Vou passar um vídeo só, que é uma apresentação do condomínio, tá? Ó, eu quero que vocês observem o realismo ou a realidade, né? Desse modelo aqui, tá? Deixa eu dar um alt tab aqui. Com esse modelo que tinha que ter atualizado. Vai, filho. É que eu fechei bastante coisa, Geralmente você não trabalha com Civil 3D, com Revit, com PowerPoint, com YouTube, tudo ligado, tá? A vida é um pouquinho mais... É um por vez, né? Deixa o vídeo, né? Ele vai estar... Pô, dá um play. Sempre dá uma falha técnica, pessoal. Essa é uma obra em Araucária, de uma consultora que eu faço os projetos. Opa, então ficou ao contrário. Então, esse foi um projeto modelado com esse procedimento que eu mostrei para vocês, né, desde o início, desde AutoCAD até tudo mais. É um voo de drone. A obra já está pronta, já tem gente morando. Então, o projeto foi modelado em BIM, em Revit, utilizado. Aí a gente entra na discussão de se utiliza sempre o que a gente faz de arquitetura. Será que vai tudo para a obra? Nem sempre vai tudo. Estamos aprendendo isso, todo mundo acho que está aprendendo junto, né? Será que abriu lá? Acho que deu para entender o vídeo, né? Então, a gente faz desde o início, a movimentação, a terraplenagem, todo aquele procedimento. Abriu. Ó, agora abriu. Então, ó, é bacana essa visualização aqui em Revit, né? Você ter... Deixa eu dar um contra. Tá pesado. Eita. Agora ficou tenso. Não está. Comum. É que os arquivos são pesados. Tem um outro vídeo que eu queria mostrar para vocês também, que... Tá aqui? Tá aparecendo ali? Tá. Esse aqui, pessoal, a gente, adiantando um pouco o assunto aqui, é a parte de realidade, de realismo, né? Esse aqui é uma animação em cima de um projeto desenvolvido em Revit, no qual nós temos o detalhamento das espessuras das paredes, toda a ideia aqui. A ideia também não esse aqui não é uma apresentação, o objetivo dela não é ser um realismo daqueles super realismos e tal. Eu falo que o arquiteto cobra, às vezes não paga nem o projeto, a gente fica fazendo um monte de coisa, né? Então, a gente consegue ter uma apresentação de projeto para cliente, né? Feito utilizando essas ferramentas aí o modelo aqui foi utilizado um software para fazer essa renderização, as arvorezinhas, carrinhos, pessoinhas aí, chama-se Twinmotion. Temos o Lumion, também bastante gente usa. 3ds Max, né? 3ds Qual que é a ideia? Mostrar fluxos também para visualização, né? Então, a partir do modelo que você está usando para as análises relacionadas ao BIM, você utiliza o mesmo modelo para visualização também. Né? Então, você não está tendo um retrabalho de um modelo diferente para a visualização. Tá? Se tiver uma alteração, sei lá, saiu uma esquadria aí, mudou o tipo da janela, eu volto, o único trabalho que eu tenho em refazer esse vídeo é o tempo que ele vai demorar, né? Ou se você tiver o serviço na nuvem, por exemplo, o próprio Revit, ele tem o serviço de renderização e animação na nuvem, você recebe um vídeo desse em 5 minutos, né? Você posta lá
ele vai processar para você, você não precisa ter um supercomputador para ele fazer a renderização, a animação, seja lá o que você queira, né, em 5 minutos. Né? Então, tudo isso você consegue ter, né, velocidade e tal. A animação aqui, se fosse esse caso aqui, tivesse alguma alteração, alteraria o modelo e só dar um play de novo na animação para ele renderizar. Sei lá, demorou 7 horas, 6 horas para fazer um filminho desse. Né? Então, mostrando sempre essa ideia, o objetivo nosso não é que mostrar arquitetura, claro, está até simples, né? Mas é mostrar o que o fluxo permite, né? Então, a gente está vindo até uma animação, né? Isso que poderia ser até quase que um estudo preliminar. Lógico que os taludinhos estão mais detalhadinhos, mas poderia fazer isso. Né? Aqui tem uma animação, uma vista mais aérea, enfim. Esse projeto que ele percorreu esse fluxo todo, né? Desde o estudo preliminar até as possibilidades, subdivisão do terreno, separação das matrículas, estudo de movimentação de terra, talude, orientação de caixa econômica em função de, enfim, todas as exigências da caixa econômica, normas de acessibilidade, assim, sucessivamente. Então, é o fluxo todo de informações, né? A ideia não é mostrar filminho. Depois, quem quiser ver, tá no YouTube. Tá? Então, esse é o objetivo. Voltou? Acho que tem que fechar aí. Então, a minha parte, a nossa subdivisão interna foi eu apresentar, então, basicamente, o que a gente pode fazer de infraworks, de estudo preliminar, então, colocando eles nas etapas, né? Estudo preliminar, projetos de viabilidade, né? Projetos já um pouco mais adiantados, projetos de arquitetura, né? Linkando tudo isso entre Revit e tudo mais. E o Juliano vai dar continuidade agora na etapa de... Então, dando sequência, né? Então, ele já falou um pouco da questão de viabilidade, desde a questão da infraestrutura, o terreno, né? Entrando aqui no estudo preliminar e anteprojeto, tá? Aqui um exemplo de uma residência, então a questão do BIM pode ser aplicado independente do porte do projeto, tá? A gente com a questão do modelo, a gente tem facilidade de opções de projeto, opções de design. Então, ali um exemplo simples de uma residência, a mesma com o uso de platibanda, outra opção com telhado, tá? A questão de visualização, né? Então, já tenho um modelo para documentação, posso utilizar para visualização também. Ele mostrou lá o exemplo do Twinmotion, pode ser utilizado com Lumion, 3ds Max, por exemplo. Então, fluxos para visualização, sem perder o que está em relação ao projeto e documentação, né? Como ele falou, faça uma alteração no projeto arquitetônico, e essa alteração vai replicar no software de apresentação, seja ele de renderização de imagem estática ou de animação e vídeo. Aqui são exemplos de renderização da nuvem, do Revit, tá? A tela anterior da residência é um print da tela sem renderização, uma visualização real, né? Sem render, né? Então, você obtém uma imagem rápida de apresentação sem renderização também. Claro que você pode elaborar melhor, ter uma renderização melhor, conforme a necessidade do teu projeto e da apresentação. Claro que aqui, como ele falou, não é o folder de apresentação de vendas, né? Que é uma imagem super realista. Agora, entrando na parte mais técnica, né? A gente já pode começar a trabalhar com a parte de compatibilização. A ideia do BIM, como mostrei lá no começo, deixa eu voltar aquele gráfico que é importante aqui para dessa partida. Então, um dos objetivos do BIM é antecipar as análises na parte interdisciplinar, a compatibilização de projeto, né? Se eu conseguir trazer isso quanto antes,
mais fácil de mudar e menos custoso as alterações. Nesse exemplo aqui, a pré-compatibilização começou no anteprojeto, já entre o estudo e o anteprojeto, né? Vão ter casos que está acontecendo no projeto executivo, né? Então, quanto antes conseguir fazer essa etapa, melhor. Eu quero mostrar também alguns processos híbridos ainda. Então, como o Luiz falou, não vai ser abandonado ainda o AutoCAD. Eventualmente, então, nesse processo que eu vou mostrar, tem um caso que o preliminar, que o anteprojeto de estrutura, o formato do software dele gerava DWG e DXF, ok? Mas eu não perco o fluxo, eu estou modelando o arquitetônico em Revit, mas trago um DWG e um DXF para fazer uma análise aqui, em planta, por exemplo, mas eu posso fazer a modelagem do pilar para fazer uma compatibilização. Outro exemplo, no mesmo projeto, as instalações já estão em 3D. O projetista de complementar lançou as tubulações em 3D, daí eu tenho mais ferramentas de compatibilização. Aqui, por exemplo, usando o software Navisworks, eu consigo fazer uma checagem de interferência entre modelo, né, mais assertivo do que só em 2D. Aqui eu tenho que fazer uma checagem visual. Aqui eu já consigo fazer o software procurar a interferência por mim. Tá? Aqui mais um pouquinho aqui, depois eu vou para o software, né? Na parte de projeto legal, então baseado no mesmo modelo, eu vou gerar toda a parte de documentação, né? Não preciso gerar um arquivo separado, né? Posso fazer tudo no software BIM. Tá? Planta, corte, elevação. No projeto executivo também a questão da compatibilização, né? Posso ter um nível mais avançado aqui com um nível mais complexo de complementares de tubulações, né? De esgoto, água fria, por exemplo, gordura, entre outros, né? Análise com a arquitetura, né? Já posso também, em alguns casos, usar softwares específicos para isso, né? Tem um software bastante utilizado para a parte de compatibilização, que é o Solibre Model Checker, né? Um outro software que é específico para isso. Cada uso do BIM tem seus softwares específicos, né? Então, por exemplo, modelagem e arquitetura, Revit, ArchiCAD, Vectorworks, né? Revit também entra para instalações e estruturas. Tem softwares específicos para estrutura, por exemplo, o TQS, o Eberic. Então, o BIM são várias tecnologias utilizadas de acordo com cada etapa do projeto e cada disciplina. Então, isso é importante ter em mente. Não está restrito apenas a alguns softwares, ok? No executivo também é importante, né, a questão de documentação, né, baseado no modelo, né, qualquer alteração que eu faça, né, de algum elemento arquitetônico, nesse caso, vai refletir na documentação também, tá? Detalhamento, né, tiro do modelo. Extração de quantitativos, né, posso gerar baseado nos elementos, nesse caso, arquitetônicos, mas a extração de quantitativo vai valer para todas as disciplinas. Se eu tiver nas instalações, eu vou ter os quantitativos das instalações, tubulações, por exemplo. Tudo que for modelado no software BIM, eu vou poder extrair o quantitativo dele, relacionado ao modelo, e exportado eventualmente para os softwares conforme a necessidade. Né? Esse exemplo foi gerado uma planilha de Excel, pode ser relacionado a uma planilha, mas um software de EAP ou software de orçamento de acordo com a necessidade. Tá? Então, vou voltar ali para o software. Então, falar um pouco sobre a documentação e pré-compatibilização, né? Então, esse projeto em questão, ele está no nível já de projeto legal. Tá? Já houve alguma compatibilização, tá? A nível estrutural e algumas disciplinas já dos complementares que daí já vieram em 3D. Tá? Então, como eu comentei, dentro do software BIM, então nesse caso aqui, vão ser gerada toda a questão de documentação, né? Um projeto legal completo, plantação, as informações de construção, né?
os níveis. Então, lembrando como o Luiz mostrou lá no Civil, se aplica aqui também, no caso aqui, o Revit, né? Eu tenho a informação de nível relacionada ao modelo 3D. Tá? Então, é uma informação real que gera assertividade, evita erro e retrabalho. Então, aqui a documentação, a questão do elemento, né? Então, aqui eu vou usar um exemplo aqui da uma planta específica. Então, como falei, nesse caso, a estrutura, o projetista não tinha feito em 3D, né? Ele exportou um DXF, eu transformei ele em DWG para fazer o link. Então, aqui, ó, a questão no caso, o Revit, né, ele trabalha com vários links, né? E também, no caso, um link para CAD. Então, tem o formato CAD para várias situações aqui. Uma delas, a própria topografia, como o Luiz falou, né, a questão do modelo. Às vezes não tem o modelo, né, normalmente não tem, então posso fazer esses links e trazendo ele para o meu modelo. Tá? Aqui eu posso separar por vistas as disciplinas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a vista vistas de arquitetura e vistas de estrutura. Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem, né? O elemento aqui, ó, é um DWG, projeto estrutural aqui, ó. Ele mostra aqui, né? Então, uma versão R5 do pavimento tipo. No caso, o tipo é DWG. O que eu fiz aqui para facilitar a compatibilização dentro da minha arquitetura? Eu modelei os pilares nesse exemplo. Tá? Então, na pré-compatibilização, aqui nesse exemplo, eu precisava dos pilares, né, da posição deles, e das lajes principais. Tá? Okay? Mas já facilita, porque daí o calculista me envia o DWG atualizado, eu faço a releitura do link aqui no meu modelo, e eventualmente altero as seções dos pilares, que daí é um elemento 3D paramétrico. O que é importante do BIM? É a questão da informação, do elemento, que tem suas dimensões. Tá? Aqui, como só uma análise de arquitetura, não me importa questões de propriedades estruturais desse pilar. Né? Eu preciso dele, a geometria, o espaço que ele ocupa para a compatibilização com a arquitetura, nesse caso. Em outros fluxos BIM, né, desculpa, pode haver a questão da análise estrutural também. Nesse mesmo projeto, na questão dos outros complementares, foi modelado, né, em outros softwares, tá? Daí tem uma questão importante para o BIM, né, no fluxo. Deixa eu até mostrar um pouquinho para frente aqui, enquanto ele carrega. Que é o arquivo IFC, tá? Que é o arquivo padrão de interoperabilidade em BIM. Tá? Então, o que acontece? Cada software trabalha com o seu formato de arquivo nativo. Ok? Então, como que eu converso entre o Revit, entre o ArchiCAD, entre o Tecla, que é de estruturas, por exemplo, o TQS, que é de estrutura, através do formato IFC. Cada software importa e exporta nesse formato para que a gente possa ter essa comunicação. É como, por exemplo, um idioma comum entre os softwares. Dá para dizer assim, de forma bem fácil de entender, o IFC. Então, ele facilita bastante no fluxo entre os modelos BIM. Aqui, ó, foi gerado o IFC de cada disciplina, né? Então, tem o IFC da arquitetura, incêndio, elétrica, gás e vários subsistemas de hidráulica. Tá? Ele é unido em um arquivo único, que a gente chama de arquivo federado, né? Compõe todas as disciplinas, tá? E a partir daqui eu posso fazer as análises de interferência. Ok? Mostrar um exemplo aqui. Claro, a gente vai definindo regras, né, para análise, quais disciplinas, né, os arquivos que eu quero trabalhar, né, posso colocar tolerância de distância, por exemplo, entre outros. Né, fazer um teste simples aqui. Que daí ele vai buscar no modelo, aqui ó, ele não achou nenhuma interferência nesse caso. Aqui eu vou pôr mais disciplinas. Ó, coloquei mais algumas disciplinas e ele buscou para mim a interferência. Então, ele otimiza bastante o processo de compatibilização se eu tenho um modelo. Né? Naquele outro caso aqui, que eu mostrei em 2D, eu tenho que fazer uma checagem visual
manual, né? Eu inseri um modelo, um desenho 2D, fiz a modelagem do meu pilar e fiz visualmente, claro que já facilita porque eu tenho um modelo, né? É um processo ainda híbrido, já facilita. Mas se a gente trabalha modelo em modelo, em todas as disciplinas, eu tenho mais, otimizo o processo, tá? Isso entre todas as disciplinas, né? Que seria o ideal, né? Trabalhar de forma colaborativa em BIM. Essa é uma das premissas, né, do BIM. Então, ele já vai detectar para mim. A partir desse software que eu vou gerando relatórios, né, de compatibilização, por exemplo, tá? Um exemplo aqui é o Navisworks, tá? Né, estando no modelo, né, rapidamente, só para navegar. Né, questão disciplinas inseridas, então facilita também bastante a questão de visualização dentro aqui do modelo federado, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, ainda é a arquitetura estava no nível já de projeto legal, mas os complementares ainda num estudo preliminar de anteprojeto, né? Então, não tem todos os andares já definidos, né? Foi definido o subsolo, embasamento, né? E um pavimento tipo. Mas, como eu falei, quanto mais conseguir antecipar essa fase, melhor para todos no processo de projeto e, eventualmente, na construção. Ok? Vou finalizar esse aqui. Então, só aproveitando aqui a questão do modelo, né? Ainda na questão do legal, independente se for o legal ou qualquer modelo, qualquer fase do modelo, né? Então, a partir do modelo, tudo que é documentação, as vistas em 2D, a gente gera isso de forma bem simples, né? Então, passa uma linha de corte, ele já vai seccionar o modelo naquela posição, né? Então, facilita bastante a criação no projeto, né? Então, a partir do modelo, eu vou gerando rapidamente todas as vistas, claro que vai sendo documentado conforme a necessidade, né? Mas já é um processo muito mais ágil e assertivo do que um processo tradicional em CAD, onde eu faço, eventualmente, primeiramente a planta baixa, depois vou desenhando manualmente corte e elevação. E lembrando que qualquer alteração se altera em todas as vistas, em relação a desenho, e o que é importante também, em relação à informação, né, que isso é fundamental. Vamos pegar aqui. Depois eu vou trabalhar ali no executivo, né, fica bem fácil de visualizar a questão de dados. Mas só ali, reforçando o que o Luiz falou, né, então, por exemplo, os níveis, né, aqui também, né, é um elemento automático, né, ele está lendo do modelo, não é uma informação manual que eu vou colocar e posso errar, e numa alteração pode ficar errado também, né, então tem essa assertividade da informação no BIM que é importante, ok? Tá. Então, ele está pegando aqui o nível de cada degrau nesse caso, tá? Só um exemplo, mas só para mostrar a importância, né? Você tem um ganho, mesmo no nível 1 do BIM, ainda não colaborativo, o projetista da sua disciplina já tem o seu ganho próprio. Quanto mais avançar nos níveis, todos terão mais ganho. Então, aqui daí, antes de eu abrir um exemplo de um projeto executivo, que eu vou falar um pouquinho mais da compatibilização, tá? Então, falei um pouquinho do FC, que é um arquivo de intercâmbio entre os softwares BIM, tá? Uma outra tecnologia, que é bem interessante, que é um recurso chamado BIM Collab, tá? Que ele também trabalha com, como o nome diz, colaboração em BIM, tá? Só que qual que é a premissa dele? Eu posso fazer troca somente de informação, que eu vou mostrar ali no exemplo. Claro que a gente vai ter a questão, né, eventualmente ter que ter os modelos em FC pelo menos, né, para daí, num caso aqui, pode ser uma empresa especialista em compatibilização, ela vai receber um modelo de cada disciplina, como eu falei, então o BIM são vários softwares, são várias disciplinas, né, então aqui alguns exemplos, né, arquitetura, Revit, ArchiCAD, estrutura, né, Tecla Structures, podia ser o próprio Revit, podia ser o TQS, entre outros, né, o Vectorworks também aqui na arquitetura, o Solibri que vai entrar nessa parte de coordenação, o Navisworks que eu mostrei agora há pouco também, tá? Entre outros softwares, né? Então, processo colaborativo, né, multidisciplinar e, em relação à tecnologia, várias tecnologias usadas. O BIM Collab, né, então, a partir, por exemplo, do Solibri, vai gerar os relatórios de compatibilização
E cada projetista, através de plugins, pode estar recebendo isso no seu próprio software, lendo diretamente no software, ou também nos browsers, né, no Chrome, no Safari, no Internet Explorer, também via web. Né? Por que isso é importante? Eventualmente, um coordenador de projeto não está desenvolvendo ele no Revit, ou no ArchiCAD, ou em outro software, mas ele precisa acessar a informação. Né? Ou o cliente quer acessar a informação, mas não é ele que está projetando, então ele não precisa ter o software proprietário de projeto, mas ele está visualizando a informação. Então, é uma forma de interoperabilidade da informação. Tá? Ele tem não acabei não colocando aqui, seria o arquivo BCF, né, do BIM Collaboration Format, que seria uma ideia similar ao IFC, só que trabalhando com a informação. Tá? Então, vou mostrar um pouquinho essa possibilidade. Então, aqui um exemplo de projeto, né? Então, aqui é acessada a plataforma via web, né? O responsável pela compatibilização lança a incompatibilidade ou a questão. Todos os envolvidos na equipe têm acesso, né, a essa informação para validar. Então, aqui também é uma forma colaborativa, né? Os profissionais envolvidos vê a interferência, vê a questão levantada, podem fazer comentários, então também facilita na comunicação, evitando troca de e-mails, por exemplo, e também já facilita na questão de concentrar tudo num lugar só, informação baseada em modelo. Né? Então, aqui várias questões, aqui vou destacar algumas. Então, por exemplo, a checagem foi feita lá no Solibri, então, o software de checagem de interferência, no caso aqui o Solibri, então ele verificou uma distância, analisou que não está de acordo, poderia ser feito no Navisworks também, né? E vai gerando os relatórios. Tá? Cada profissional vai receber um e-mail avisando que tem a interferência, vai conferir e vai alterar no seu projeto e vai trabalhando a comunicação de forma colaborativa, dando sugestões aqui também. Depois, cada disciplina atualiza no seu modelo. Tá? Uma forma bem interessante de trabalhar de forma colaborativa. Tem uma outra questão, que o Solibri gera um arquivo de visualização, que vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, desse mesmo projeto, enquanto também carrega o modelo Revit dele. Então, como a ideia é mostrar vários fluxos, né, então estamos mostrando várias alternativas, tá? Que vai atender, né, de acordo com o tipo de projeto, o porte, a estrutura dos escritórios, a equipe envolvida, tá? Então, deixa eu carregar. Então, aqui no caso do Solibri, o software que faz a análise de interferência chama Solibri Model Checker, que é um software pago, né, que vai analisar toda a questão de compatibilização, ele trabalha com verificação de normas, entre outros aspectos, é um software muito robusto, muito interessante, tá? Aqui, daí, o que acontece? A equipe que fez a análise trabalha com o software completo. Quem vai fazer uma visualização, seja o cliente ou, eventualmente, os projetistas, pode trabalhar com o módulo de visualização, que é gratuito, tá? Só carregar aqui os softwares. Também vai ter acesso ao modelo, no caso, o modelo federado com todas as disciplinas, e também pode estar vendo essas checagens e essas informações de compatibilização dentro do software de visualização. Tá? Deixa eu ir carregando aqui. Então, aqui um edifício residencial. Tem as disciplinas. E aqui também pode ser buscado as interferências, né? Vai gerando aqui os relatórios, como pode ser feito através do portal web, né? No mesmo projeto eu posso trabalhar com o modelo federado num visualizador gratuito, tá? Então, aí o cliente pode estar analisando isso, eventualmente os projetistas e a equipe de compatibilização também. Então, são vários fluxos, né, interessantes dentro da compatibilização em BIM, tá? Dentro do próprio Revit já é possível também fazer algumas análises, mesmo que sejam visuais, né? Então, só relembrando aqui, ó, a questão dos links, né? Pode ser trabalhado vários formatos, naquele caso tinha um link de CAD, aqui também teve a questão da estrutura com informações em 2D, tá? Nesse caso aqui não foi usado o UFC, poderia ser usado o UFC também.
é que como os projetistas dos complementares trabalharam também em Revit, né, então foi direto Revit para Revit. Né, então você pode trabalhar dentro do próprio Revit já para uma análise de interferência. Tá? Então você vai ter todas as... modelo federado também no Revit. Tá? O Revit não é um software específico para compatibilização, mas como nesse caso foi trabalhado na mesma plataforma, facilita uma prévia aqui dentro do software. Tá? Ele também tem ferramentas de checagem de interferência dentro do Revit, mas o Navisworks, o Solibri, por exemplo, são softwares específicos e com mais recursos para essa parte de compatibilização. Como eu falei, a ideia aqui é mostrar vários fluxos, né, várias opções, de algumas experiências, né, que tivemos, né, para compartilhar o conhecimento, tá? Aproveitando aqui a questão ainda no Revit, né, então a questão de documentação para o projeto executivo, né, você vai gerar tudo a partir do modelo também, né, facilita bastante. Tá, todas as informações estão vinculadas ao projeto. Tá? Vamos fazer uma alteração aqui só para frisar a questão da dentro da bidirecionalidade de um software BIM, né? Por exemplo, aqui. Vou pegar uma vista 3D aqui, só para vocês visualizarem simultaneamente 3D e outras vistas, tá? Opa, de explorar o conceito. É a vantagem de ter o modelo sempre a questão da visualização também da concepção, tá? Então aqui eu só quero pôr uma informação, algumas informações, tá? Só para mostrar a questão do I, né, do BIM, né? Aqui, ó. Uma informação simples aqui, ó. Como a questão do nível, né, que é uma informação geométrica. Aqui uma informação do objeto. Então, só para frisar que é o mesmo tipo de janela, né, que é a mesma janela, tipo J4, por exemplo. Então, o que acontece? Por exemplo, explorando a questão de quantidade link, né? Para esse pavimento, eu tenho 8 janelas do tipo J4. Né? Então, a questão do link bidirecional da edição do modelo, né? O que ele já faz? Ele altera automaticamente. Ele já vai alterar meu quantitativo dos componentes da parede, porque ele fechou o vão, tá? E aqui na tabela, o que já acontece? Eu já tenho 7 janelas, né? Então, evita o erro de um processo manual 2D, né? Que eu teria que alterar, tira a janela da planta, corrige o desenho 2D. Vai no corte, vai na elevação, e todas as outras vistas onde apareceu o objeto, e tudo que tiver relacionado à informação, aqui é automático, né? Não tem erro, não tem retrabalho. É um elemento simples, né? Só para demonstrar, né? Então, você vai ter muito mais assertividade no projeto BIM, né? Tá lá em planta, já está corrigido. Ok? Então, aqui um exemplo para deixar bem claro, né? Os ganhos do BIM, né? Independente do nível que esteja trabalhando. Né? Vou pegar mais alguns elementos aqui rapidinho. Temos mais alguns minutos. Trabalhar um pouquinho aqui com as tabelas. Então, eu usei ali rapidinho, por exemplo, né? Uma tabela de esquadrias, né? Alterou ali quantitativo rapidamente, mas a gente pode gerar outras tabelas para documentação e para verificação. Tá? Por exemplo, aqui, ó, de materiais. Né? Então, estou gerando aqui por material, então, relacionado ao ACM, por exemplo, revestimento, material de parede. Então, por exemplo, pega uma categoria de um elemento arquitetônico, ou qualquer elemento construtivo, né? E tenho aqui um relatório, um quantitativo, né? Então, o nome do material, a área, eventualmente volume, os dados que forem necessários que ele vai obter do modelo. Faço alteração no modelo, vai alterar meu quantitativo aqui no software BIM. Como eu falei, pode ser exportado para planilhas, nesse caso de Excel, ou eventualmente linkado a um software de orçamentação. Tá?
que é importante? Alterei o modelo, alterou o projeto, né? Você tem isso aqui alterado de forma automática, tá? E também permite que você gere as estimativas de custo, né? Eu posso estar alterando o projeto e daí ter como resultado o custo, ou o inverso. Um outro conceito do BIM é você usar o modelo com as análises de custo. Por exemplo, eu vou faço um modelo, vou aplicando os materiais e gera um custo. Ah, não, ficou muito caro. Então, se eu trocar o material que tem outro preço, eu vou gerando estimativas de custo, tá? Baseado em material e em modelo, tá? É uma forma bem interessante também de trabalhar. Então, aqui para finalizar. Só para fechar aqui, né? Algumas das tecnologias utilizadas, né? A gente trabalhou com, citamos, né? O InfraWorks, né? O Civil 3D, o AutoCAD também, o Revit, o TQS, um exemplo de estrutura, foi usado o TQS, o Twinmotion para apresentação, Navisworks para compatibilização. Eu não mostrei ainda, vou mostrar agora para finalizar o A360. Também falei do Solibri, o Model Viewer, que eu abri ali para mostrar o modelo federado. Tem o Model Checker, que faz as interferências, né? O BIM Collab, que é essa plataforma de colaboração, que eu mostrei ali, o web, né, e que faz essa leitura entre as informações no modelo federado entre os vários softwares, e também há um outro software de colaboração de informação, que é o Trello. Deixa eu só abrir o 360 para finalizar a parte prática. Então, o A360 é um dos modelos e tem acesso à visualização desses modelos. O próprio modelo 3D e a visualização das informações e da documentação. Ele tem a opção gratuita, tá, que você pode ter independente de ter o software Autodesk ou não. E, claro, tendo um software Autodesk, de acordo com o teu software, você vai ter alguns recursos adicionais em relação a isso, tá? Mas, independente disso, de qualquer forma, você vai ter um visualizador de vários formatos de arquivo, desde formatos 2D como formatos 3D também, que é o que a gente está trabalhando aqui na ideia do BIM, né? Vou pegar um exemplo de um modelo, tá? O que é interessante também aqui dentro? Ele também trabalha com a informação, tá? Eu consigo buscar os elementos. Então, numa parede, vai ter as informações do objeto também, dentro de um software de visualização web, tá? E o A360, que eu estou usando uma plataforma web, né, através do computador, mas ele pode ser acessado também através do dispositivo móvel, que isso é bem interessante também para a questão de obra, né? Você pode estar trabalhando com o modelo federado na obra, né, para facilitar a visualização de elementos 3D, compatibilização, né, também, né, e facilita a visualização do projeto. Então, posso visualizar o modelo, né, a partir de qualquer ângulo, né. Qual que é a vantagem aqui? De novo, quem está só visualizando não precisa ter o software do qual foi criado o projeto. Por exemplo, lá na obra, ou o cliente quer visualizar o modelo, né, ou alguém da coordenação que não vai editar o modelo, só precisa visualizar e ter acesso a algumas informações, não precisa ter o custo do software, né? Acessa na plataforma online gratuita. Vou pegar o... Pode falar. Em celular, tablet é o mesmo processo, né? Então, você tem essa facilidade aqui. Vou pegar rapidinho outro modelo, só vou mostrar também a questão da documentação que vai junto, né? Além do modelo 3D, ele vai carregar a documentação. Que também... Ele lê vários formatos, não só Autodesk, tá? Ele vai ler o UFC também, em outros formatos. PDF, DWG, 2D, né? Então aqui, ó, tá um pouquinho pesado, mas tem a questão do modelo e da documentação. Eu também vou visualizar a documentação. E na documentação também tem a informação. É porque ele tem inteligência. Você tem informação, né? Está baseado
no modelo, né? Uma vista 2D baseada no modelo BIM, que vai carregar toda. Não, creio que não. Hoje em dia já não é tanto problema, né? Já está. Para ver em tempo real, né? Você precisa estar conectado, mas também tem a opção, eventualmente, você acessa a primeira vez online e faz o download para visualizar offline também. Pode ser, teria essa opção também, tá? Dependendo se tiver uma dificuldade maior em relação à internet. Né? Daí você gera e visualiza. Que é mais complicado, né? Mas facilmente você tem acesso à documentação e o modelo, né? Aqui, no caso, é só o modelo de arquitetura, mas poderia ser um modelo federado também, com todas as disciplinas, né? Então, facilita bastante a comunicação entre todos os envolvidos no processo do projeto. Né? Então, aqui um outro exemplo, o A360, né? O BIM Collab aqui, que também é interessante na parte de compatibilização. Aqui é bacana que ele não leva o modelo, então fica bem fácil, são os relatórios e as imagens, né? Então fica bem fácil de visualizar também via web ou eventualmente no próprio software. Tá, pessoal? Tá, deixa eu abrir o Trello aqui. Tem um exemplo aqui. O Trello, ele vai ser um software de comunicação, tá? Ele seria mais simples que o BIM Collab, que o BIM Collab vai buscar informações do modelo, tá? Vinculado ao processo BIM, tá? Aqui você pode pôr informações no projeto, mas qual que é a ideia aqui? Deixa eu pegar outra que tem mais informações aqui. Porque daqui no Trello você vai pôr uma imagem, vai alimentar os comentários, a equipe envolvida, ou interna, ou também eventualmente externa, vai discutindo questões de projeto. Daí você cria um software que facilita a comunicação interna ou externa, né? Mas ele não está relacionado, não precisa ser BIM aqui. Pode ser BIM, tá? Mas eu posso estar alimentando informação proveniente de projeto CAD. Ou BIM também, independente, mas ele não tem um link direto com o modelo como o Collab tem. Tá? Mas é uma forma que facilita a comunicação. É um software gratuito que facilita, né? Uma outra alternativa. Então, pessoal, a nossa ideia foi passar um pouco da nossa experiência, tá? Alguns fluxos. Não estamos dizendo que são os melhores fluxos, né? Mas são alguns que a gente já utilizou e podemos dividir com vocês. Agora a gente vai abrir o espaço para perguntas, né? Para trocar informações aí para vocês também. Pessoal, quem tiver alguma questão, por favor, para colaborar aqui com a... Eu trabalho com Revit desde 2010. Foi melhorando bastante. Tá? Então, questão web, já não, na época não era tão difundida como hoje. Então, a colaboração via internet era mais deficitária do que atualmente. Tá, o A360, por exemplo, se eu não me engano, não existia, né? Eu acho que não, né? Outras plataformas ainda mais preliminares, né? Mas não tão difundidas como hoje. Tá? Mas os softwares BIM, para vocês terem uma ideia, o Revit, se não me engano, é desde 2000, 2002 que tem, né? O ArchiCAD é mais antigo ainda. O conceito BIM vem da década de 70, tá? Na Europa, Estados Unidos está um pouco mais difundido, mais avançado, mas o Brasil também já está com bastante iniciativas boas, federais e privadas também, São Paulo, Rio, tem vários escritórios usando já em todo o Brasil, todas as disciplinas, né? A gente mostrou casos reais da região também, né? Então, Curitiba, Paraná também já está trabalhando com o BIM, né? E todas as disciplinas, né? Então, o que eu mostrei ali no projeto federado, tem elétrica, hidráulica, tem ar-condicionado, tem estrutura, né? Ele falou também de outras questões relacionadas à topografia. Né? Então, é um processo sem volta, né? É uma questão importante essa migração para o BIM, né? Como eu falei, não é um software, né? É um conjunto de softwares baseado no processo. Então, isso é importante, o processo. Ok? Pessoal, que mais, pessoal? Só fazer uma... Só um parênteses, nós estamos online, aí se a gente fala aqui, o pessoal não escuta. Se o pessoal não for,
Eu já fiz anteriormente um curso de Revit, mas realmente foi muito básico, né? O que vocês sugerem de cursos de Revit? Eu trabalho na área de implementação BIM e treinamento. Tá? Se tiver interesse, você pode entrar em contato. O Luiz trabalha, tem outra colega aqui também que trabalha com essa parte de treinamento. A gente fica à disposição também para quem tiver interesse, tá? Nessa área. Mas é importante o treinamento da ferramenta e também tem a questão dos processos, como eu falei. Tem que ver, a arquitetura vai fazer no escritório, a questão de criação de conteúdo, que são os templates e bibliotecas, que é a base para qualquer projeto. O importante, você falou, eu fiz um curso básico, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, a primeira pergunta quando a gente começa a trabalhar com BIM é aonde eu quero chegar? Em qual nível eu quero chegar? É a primeira pergunta que deve ser feita ou respondida, né? É em que ponto eu quero chegar? Eu quero trabalhar no... O Juliano vai colocar aqui para nós. É a primeira pergunta que tem que ser feita. Aí vai exigir, e é uma caminhada. Você não chega no nível 4 direto, ou no nível 5, ou no nível... O 4 não existe, mas ali nessa configuração, né? Eu quero chegar no BIM 1, né? Essa é a pergunta. De repente, com o curso básico que você teve, você chegaria no nível 1, né? Ou no pré-BIM, né? Ah, mas a gente já usa AutoCAD, mas a gente já tem... Opa, a gente está no pré-BIM. Então, a resposta, né, essa é uma escadinha, né? Você vai caminhando de um nível para o outro. Você vai integrando a equipe um nível depois do outro, né? De repente, nessa linha, as primeiras disciplinas que... Falando pessoal da área de mecânica, isso aqui já está num nível, sei lá, nível 10, não sei, estou chutando aqui. Mas a gente está falando de construção, nós estamos falando de... já estamos no exemplo inicial, eu comecei a falar de cidade, então existe já o BIM para a cidade, que é o SIM, né? Quais são os níveis, né? E tudo está começando, não vou dizer que está começando, mas tudo está caminhando, né? Os primeiros, eu comecei a estudar lá em, acho que 2002, 2001, foram as primeiras versões de Revit que eu comecei, não era nem da Autodesk ainda, eu comecei a pesquisar. As primeiras versões, elas não atendiam a nossa forma de trabalho. As primeiras versões, até mesmo do Civil 3D, que era Auto Landscape, ele não atendia a nossa forma de projetar, cada tropicalização, né? Hoje você já tem um Revit em português, com ferramentas, né? As primeiras versões eram tudo em inglês, então a Autodesk viu como um mercado em potencial, desenvolveu ferramentas dentro do software que são em português, né? Então, com o uso, foram criadas demandas. Essas demandas foram sendo desenvolvidas. Igual a gente está fazendo aqui. A ideia né, foi que a gente começou e que veio da última aqui. Nós somos arquitetos, né? Juliano trabalha em home, eu trabalho em home. A gente atende tudo, né? Ele atende tudo que é jeito, eu também. E a Renata, que é parceira nossa também. Enfim, a gente quis trazer o que vamos dizer assim, de real, do dia a dia, de repente, está acontecendo. Essa foi a nossa ideia. Se você for num big escritório, isso aí já vai estar funcionando, já vai estar no nível, né? Todo mundo chega, recebe, tá todo mundo já envolvido. Mas a ideia é trazer foi a nossa ideia aqui, é de trazer o pequeno escritório de arquitetura. Como que o pequeno escritório de arquitetura, que de repente é só um arquiteto, né, vai estar participando desse processo. Tem o A360, que é de graça, mas tem o Dropbox, tem o Google Drive. Porra, você trabalha, eu e você podemos trabalhar com ferramentas simples, no nível 1, no nível 2, e a gente vai estar caminhando. Essa é a nossa ideia, é trazer o que do pequeno, não vamos chamar de pequeno, porque seria feio, mas do núcleo menor poderia estar acontecendo. O que a gente consegue fazer num núcleo menor? A gente consegue interagir junto, consegue trabalhar. E hoje eu acho que a ideia é descentralizar, né? É você ter as cabeças
pensantes trabalhando em menos deslocamento. Aí estamos falando de sustentabilidade, né? Você na sua casa, no seu home, eu na minha, e todo mundo marca num lugar e vai encontrar e vai apresentar o projeto, na construtora, por exemplo. Né? Acho que essa é o dia a dia, o que acontece no, sei lá, 80% dos escritórios. Não vamos falar dos 20, mas vamos falar queremos falar dos 80. Essa foi a nossa ideia aqui. Se é certo, nós estamos aprendendo. Nossa, eu vejo só, complementando, eu fiz o curso, acho que em 2014. Nossa, a mudança é enorme, gente, é impressionante. Os passos estão maiores. Então, complementando, é gradual, né? Não tem como sair de um pré-BIM para um nível 3, tá? Eu tenho que começar no nível 1, internamente, o escritório, cada escritório, a sua disciplina, para daí poder ter a colaboração, né? Se só a arquitetura fizer, estrutura e complementares não fizer, não tem colaboração. Eu preciso que todos os envolvidos nos projetos relacionados à construção entrem no processo, né? Mas para isso, todos têm que começar no nível 1 internamente, né? Resolvendo seus fluxos, suas dificuldades internas, otimizando seus processos e pouco a pouco trabalhando de forma colaborativa. Né? É gradual. Tá? Claro, daí todos vão ter o ganho no processo. Ok? O que mais, pessoal? Eu tenho uma dúvida do BIM com relação à parte de arquitetura de interiores também, porque isso ainda não é muito comentado, né? Tá, então, assim, eu já vi alguns exemplos, no caso do Revit, do ArchiCAD, para interiores também, tá? Como você tem um modelo, com a vantagem de ter informação, né? Então, você vai quantificar os mobiliários, por exemplo, tá? Você pode gerar renders internos, eventualmente você pode ir para o software específico de renderização também, o mesmo fluxo, né, se precisar. Pela experiência que eu tive em Revit e um pouquinho de ArchiCAD, né? O ArchiCAD também tem uma questão de biblioteca para interiores bem interessante. Ele tem uma parametrização boa para essa área, é um pouquinho melhor que o Revit, eu achei, nessa questão. Então, também atende. Né? Tem que analisar para o teu uso, até que ponto vale a pena ou não. Tá? Se precisar da informação, algumas questões otimizadas, pode ser viável interiores também, a partir de softwares BIM de arquitetura. Tá? Já vi vários casos de projetos bem resolvidos em Revit e em ArchiCAD para interiores. Complementando aí, o que está vindo também é a realidade virtual. Correto. A realidade virtual, realidade aumentada, né, a partir de modelos, bastante utilizado para apresentação de projeto. Né, o óculos 3D, né, para passeio virtual, bem difundido. Exato, as construtoras têm usado bastante, né, eventualmente, às vezes, em vez de ter a maquete física, né, tem esse virtual, a partir do modelo concebido da arquitetura, por exemplo. Pessoal, mais questões? Pessoal, obrigado pela presença, pela paciência aqui. A gente, como falou, né, queria mostrar um pouco da experiência, né, compartilhar com vocês um pouco disso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado também da minha parte, complementando